você sabe como preparar sementes de milho crioulo? Primeiro, precisamos escolher o local da roça, para evitar a contaminação por transgênicos. Ou a roça fica com no mínimo 500 metros de distância de outras plantações de milho, ou ela deve ser plantada com 40 dias de diferença, para que não ocorra o florescimento na mesma época. Aqui temos uma roça de toco, da família Furman, da comunidade de Campestre de Vieiras, em Palmeira. Na hora de colher as amostras de milho para os testes de transgenia, eles colhem as espigas de diversos locais, procurando colher espigas da beira da roça e do meio dela, colhendo em zigue-zague e espaçadamente as espigas. Quando o milho já está colhido e no palhol, são coletadas espigas de diversos locais do monte para que tenhamos uma amostra homogênea. O ideal, tanto na roça quanto no paiol, é usar 40 espigas. Esse milho, depois de debulhado e misturado, se usa 1 kg para testes. Para fazer o teste, a gente tritura o milho até que ele se torne uma quirera. Mistura ele com água e colocamos as fitinhas de teste. Essas fitinhas leem 9 proteínas transgênicas. Para sabermos se a variedade está contaminada ou não, a fita deverá ter 2 riscos, caso ela esteja contaminada, e 1 risco apenas se a variedade continua pura. No caso aqui, todas as 3 variedades da família Furman estão puras. Para que as nossas sementes sempre estejam produtivas, devemos fazer alguma forma de seleção. O ideal é fazer ainda enquanto o milho está verde, ou no caso da família Furman, enquanto o milho está na roça. Nesse caso, devemos escolher no mínimo 1.200 espigas, selecionando as plantas cujo pé esteja bem enraizado, cuja altura esteja boa, espigas bem empalhadas e, é claro, com um bom tamanho. Assim, descascamos as espigas e escolhemos de cada 3 uma, sendo que de 1.200 usaremos apenas 400 espigas. As características que a gente usa para fazer a seleção das espigas são as que melhor granarem, as que tiverem bom alinhamento e as que melhor descrevem a variedade. Apesar disso, é de costume dos agricultores escolher no mínimo 50 espigas, consideradas ruins, para assim ter uma genética sempre diferenciada entre as 400 espigas. Já para a produção de sementes para venda ou troca, pode-se tanto usar as espigas que sobraram da seleção, como colher uniformemente na roça, assim como a família Furman faz em sua roça de toco, ou como a família Kupczak da comunidade Sítio Palmital de Teixeira Soares faz na sua roça com seus milhos centenários. Seu Antônio Kupczak desenvolveu esta engenhoca para facilitar o espalhamento das espigas. Lembrando que para sementes não devemos usar batedores ou colhedeiras, pois elas podem danificar as sementes. Porém, máquinas manuais como esta, que o seu Antônio Kupczak usa, não causam danos nas sementes. O ideal para as sementes é realizar o despontamento das espigas e assim padronizar os grãos. A gente retira as sementes das 2 pontas das espigas e usa as sementes do meio. Não devemos secar as sementes no calor. Sementes que foram secadas acima de 50 graus geralmente morrem. Para a limpeza das sementes e uma segunda seleção dos grãos, é importante que elas passem por uma classificadora de grãos como esta que está na Casa das Sementes, em Fernandes Pinheiro. Esta máquina vai retirar as impurezas, além de separar os grãos quebrados e xoxos. Caso não tenha uma máquina dessa, você pode fazer esse processo manualmente com peneiras. Depois, na hora de embalar, a gente deve pesar as sementes e acrescentar 1% de talco de basalto para o controle dos carunchos. A gente costura as embalagens e pronto, agora outra família já pode continuar essa história.